não sei quanto a você, eu não sei o que você tem passado, né? Mas eu sei o Deus em quem eu tenho crido, né? Espero que você também saiba que Ele é maior que tudo. Ele é maior que qualquer circunstância ruim, Ele é maior que qualquer enfermidade, Ele é maior que qualquer problema financeiro, e Ele está em você, e Ele opera e age através de você e por você. Creia nisso, amém? Eu creio nisso. A palavra diz que aqueles que conhecem o seu Deus farão proezas, farão grandes coisas, amém? Então vamos prosseguir conhecendo o nosso Deus cada vez mais, adorando, exaltando esse Deus maravilhoso. No Salmo de número 40 diz o seguinte: esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao meu Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não atenta para os soberbos nem para os que se desviam para a mentira. Muitas são, ó Senhor meu Deus, as maravilhas que o Senhor tem feito para conosco. Os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Sacrifício e oferta não quisestes, mas as minhas orelhas furastes, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então eu disse: eis-me aqui, cheguei. No rolo do livro está escrito a meu respeito. E deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus. A tua lei está dentro do meu coração. Prego retidão na congregação. Não cerro os meus lábios, Senhor, tu o sabes. Não escondo a tua retidão dentro do meu coração. Proclamo a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondo da grande congregação o teu amor e a tua vontade. Amém? Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Espero que você também possa dizer isso. Amém? Porque Ele é um Deus de grandes coisas. Amém? Posso ouvir um amém, um aleluia? Vocês estão, como diz aí o pastor, vocês estão comigo, vocês estão entendendo, o pastor Rodrigo diz, né? Vocês estão aí? Porque esse é o meu Deus, amém? Esse é o nosso Deus. Vamos orar, feche os teus olhos. Ó Senhor, nós te adoramos, te exaltamos na beleza da tua santidade, Senhor. Tu és santo, tu és maravilhoso, tu és grande, tu és excelso, sublime, Senhor. Não temos palavras para expressar o nosso amor, a nossa gratidão, Senhor. Sabendo que tudo vem de ti, tudo o Senhor já tem sob controle. Toda a história da nossa vida, Senhor, o Senhor já escreveu. Nós queremos estar dentro dela, no teu plano, naquilo que o Senhor quer para nós, Senhor. Nós queremos conhecer-te cada vez mais. Nós queremos tocar o teu coração. Nós queremos saber, Pai, o que os céus têm hoje, Senhor, para nós. O que o Senhor tem para nos revelar a cada dia. Andar contigo, Senhor. Te tocar, Senhor, te agradar, Senhor, alegrar o teu coração. É isso que nós queremos, ó Deus. Sabemos que o Senhor não é como o homem falha, o homem trai, o homem mente, mas o Senhor não. O Senhor é fiel, sempre foi, sempre será. O Senhor é bondade, é amor, é misericórdia.
E nós esperamos em Ti, Senhor, a cada dia, a cada instante. A nossa confiança está em Ti. Nós fazemos menção do Teu nome, porque sabemos, Senhor, cremos, Senhor, nós entendemos com o nosso coração quem é o nosso Deus, aquele que é maior que todas as coisas, que é maior que o diabo, é maior que o inimigo, é maior do que aquele que está no mundo. E esse que é maior que tudo está em mim, está em nós, e opera através de nós, opera a nosso favor, nos conduzindo em vitória, nos conduzindo, Senhor, neste caminho mais excelente, que é Jesus. Obrigado, Senhor. Queremos agora Te adorar, engrandecer e exaltar o Teu nome, fazer um trono de louvores, para que Jesus se assente e se agrade de tudo que sair dos nossos lábios, do nosso pensamento, do nosso coração nesta noite, no nome precioso de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Nada quero pedir-te, como sempre, Senhor. Antes de eu clamar-te, conheces minhas petições. Eu só quero ouvir-te, teus assuntos, Senhor. Caminhar por um parque e dedicar-te uma canção. Eu só desejo hoje estar contigo, ser teu amigo, compartilhar com meu Deus, adorar-te e dar-te graças, para sempre graças, pelo que fizeste, Senhor, comigo. Conta-me tuas obras, o que há de novo, Senhor. Admirado pergunto, como criaste a lua e o sol. Eu só quero abraçar-te e louvar-te, ó meu Deus. Caminhar pelas ruas e dedicar meu coração. Eu só desejo hoje estar contigo, ser teu amigo e compartilhar com meu Deus, adorar-te e dar-te graças, para sempre graças, pelo que fizeste, Senhor. Eu só desejo hoje estar contigo, ser teu grande amigo e compartilhar com meu Deus, adorar-te e dar-te graças, para sempre graças, pelo que fizeste, Senhor, comigo. Pelo que fizeste, Senhor, comigo. Pelo que fizeste, Senhor, comigo.
ti vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso
para Ele são todas as coisas, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Te entregamos toda a honra, Senhor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Só a Ti, Jesus, com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos, com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Só a Ti, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ti a glória, a Ti a glória, a Ti a glória, para sempre. Amém. A Ti a glória, a Ti a glória, a Ti a glória, para sempre. Amém. A Ti a glória, a Ti a glória, a Ti a glória, para sempre. Para sempre.
Amém. Paz, saúde e prosperidade a todos os irmãos. Amém. Podem se assentar. Eu quero também saudar os nossos amigos e irmãos que estão ouvindo através do Facebook. Temos tido muitas visualizações, né? Graças a Deus. A palavra tem chegado não somente a muitos lugares do Brasil, mas no mundo todo através do Facebook. Eu quero avisar hoje sobre os horários dos cultos. Nós temos, como está ali, no domingo, como hoje, às 18 horas. Hoje começa, né? Ontem começou, de ontem para hoje, o horário brasileiro de verão. E nós vamos manter o nosso culto às 18 horas mesmo, né? Na quarta-feira, às 20 horas, nós temos um discipulado. Nós estamos preparando alguns irmãos, discípulos, porque vamos abrir alguns grupos familiares. Vamos abrindo um grupo familiar lá no Parque das Laranjeiras, na casa da nossa irmã Marlene e nosso irmão Dorival, que gentilmente cederam a casa ali. Já estamos fazendo algumas reuniões, orando lá pelo lugar, e pretendo ter vários grupos familiares aqui na cidade. Na sexta-feira, às 20 horas, nós temos a reunião de adoração a Deus, onde o objetivo é adorar. Então, se você vier nessa reunião, é uma reunião que tem oração também, mas muito louvor, muita música, muita adoração a Deus. E no sábado nós temos o culto de louvor e adoração, dirigido pelo pastor Rodrigo, às 19h30. O nosso grupo familiar vai começar a funcionar às 20 horas no Parque das Laranjeiras, toda quinta-feira. Depois eu vou estar fornecendo o endereço para os irmãos e os irmãos que nos acompanham também pelo Facebook. Vamos orar ao Senhor. Senhor amado, nós agradecemos a Ti em primeiro lugar, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Porque essa misericórdia nos alcançou, fruto do Teu amor, e juntamente com ela, Senhor, a Tua graça. Pela Tua misericórdia, o Senhor não levou em conta os nossos pecados, não nos deu aquilo que merecíamos e providenciou que Jesus recebesse toda a punição, todo o castigo que nos traz a paz em nosso lugar. E nos alcançou com a Tua graça, que nos dá aquilo que não merecemos, mas porque estamos em Cristo Jesus, somos cordeiros da bênção de Abraão, cordeiros de tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. Isso é maravilhoso, Senhor, que muitas vezes a mente humana não consegue alcançar, mas nós cremos porque está escrito na Tua palavra que assim é, porque Tu és amor, e foi o amor que Tu és que fez com que o Senhor se movesse e viesse buscar e salvar aquele que estava perdido. E nós nos regozijamos, porque hoje os nossos nomes estão escritos no livro da vida. E nós queremos bendizer a Ti, Jesus, porque foi o Senhor que proveu todas as coisas para que isso fosse verdade em nós. E nessa hora, Deus, nós vamos abrir a Tua palavra, que a meditação do nosso coração seja agradável a Ti, e que as coisas que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, as coisas que não subiram ao coração do homem, que o Senhor preparou para aqueles que Te amam, nos sejam reveladas hoje pelo Teu Espírito. Que conheçamos mais um pouco a Jesus e prossigamos nesse conhecimento. E que a Tua palavra, Senhor, entrando por nossos ouvidos, venha cair na boa terra de cada coração e frutificar, edificar a nossa fé, e que recebamos a cura, a libertação, a vitória, a vida de Deus através da Tua palavra nessa noite, no nome precioso de Cristo Jesus. Amém. Vou pedir que você abra a palavra no livro de Gênesis.
nós estamos meditando acerca da vida de Abraão. E hoje eu quero meditar num aspecto importante do que aconteceu com esse homem, que é conhecido como o pai da fé. Em Gênesis 12 começa a narrativa da história de Abrão. Ele se chamava ainda Abrão, pai exaltado. E houve um chamado. Deus o chamou na terra de Ur dos Caldeus. E segundo Josué capítulo 24, os pais de Abrão eram idólatras, eles adoravam ídolos, eles viviam no politeísmo. Nós já falamos isso aqui, mas é bom a gente repetir. Não tinham a visão ainda do Deus único e verdadeiro. Eles viviam na idolatria e tinham cada ídolo, cada Deus para uma determinada coisa. O Deus das águas, o Deus das árvores, o Deus da terra. E assim eles viviam nessa situação, nessa região. E Deus então chama esse homem e lhe dá uma ordem. Sai-te da tua terra e da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E diz a palavra que Abraão, que era ainda Abrão, partiu como o Senhor lhe tinha dito. E ele passou por toda a terra e foi até o lugar de Siquém. E ali o Senhor apareceu a ele pela segunda vez e disse: a tua semente darei esta terra, versículo 7. E ali Abrão edificou o primeiro altar ao Senhor que lhe apareceu. Siquém significa ombros. Foi quando então esse homem tomou sobre os seus ombros, tomou sobre si o encargo, a responsabilidade de obedecer a Deus e seguir aquilo que Deus havia lhe dito. Quando a palavra diz que ele andou pela terra, ele viu que na terra estavam os cananeus. Então aquela terra que havia sido prometida a ele por Deus tinha os habitantes naturais, tinha os donos naturais da terra. Mas mesmo assim ele continuou e foi para a montanha, a banda do Oriente, versículo 8, a banda do Oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, ou seja, entre esses dois lugares, Betel e Ai, e ali edifica o seu segundo altar e invoca o nome do Senhor. Mas Deus não lhe respondeu. E a Bíblia diz que quando ele saiu de Harã, ele tinha 75 anos de idade. Isso é muito frisado na Bíblia. Abraão partiu com 75 anos de idade. Como Deus não lhe respondeu, porque a partir do momento que esse homem tomou o encargo de seguir ao Senhor, e ele invoca o nome do Senhor nesse altar, o Senhor lhe aparece de Hebron, aliás, de Siquém. Deus estava aguardando agora uma resposta de Abraão, uma decisão. Trazendo isso para as nossas vidas. No dia que nós conhecemos a Jesus como Senhor e Salvador, Deus nos alcançou, nos salvou, nos abençoou, nos deu a sua graça. É o dia em que nós assumimos o compromisso de seguir a Jesus. Mas a partir daí, desse caminhar, e a vida de Abraão representa o nosso caminhar com Deus. Ele ele edificou 4 altares. Cada um dos altares tem um significado do seu caminhar com Deus. Então, quando nós assumimos o encargo de seguir ao Senhor Jesus, Deus espera decisões nossas. A vida cristã é coisa muito séria.
Infelizmente, hoje tem sido muito pouco ensinado a respeito disso, porque estão colocando nas igrejas que a vida cristã é como se você tivesse uma malona vazia e chegasse na igreja para Deus, para o Senhor, e fizesse assim: Senhor, aqui está a minha mala, eu não tenho nada, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquele outro para encher a minha mala. É isso que a grande maioria das pessoas pensa hoje em ser crente em Cristo Jesus. Por quê? Porque isso tem sido ensinado. Eles estão mexendo com as necessidades do ser humano. É lógico, é claro que o Senhor supre todas as nossas necessidades, Ele nos abençoa, Ele nos guarda, Ele nos protege, nos dá saúde, nos prospera, mas vida cristã também requer responsabilidades. Não é somente vida cristã de benefícios. Eu costumo dizer que a grande maioria das pessoas quer ter Jesus como Salvador. Senhor, me salva dessa doença, me salva dessa situação financeira, salva a minha família, salva o meu filho, salva, mas não quer ter Jesus como Senhor. Ter Jesus como Senhor é obedecê-lo. E Jesus diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Um outro ponto importante na questão da palavra é que a palavra do Senhor nunca mudou e nem vai mudar. O Senhor Jesus próprio disse: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Então os princípios que estão na palavra são eternos. Pode o homem tentar mudar isso, a ciência tentar, a evolução humana no entendimento, nas conquistas, etc. e tal, que é Deus que permitiu, podem mudar a todo instante, mas a palavra de Deus é eterna, ela nunca passará. Então, tudo aquilo que nós temos nas nossas vidas, tudo aquilo que nós aprendemos desde que nascemos, com nossa família, com nossos pais, com a nossa educação, tem que ser checados e filtrados à luz da palavra de Deus. Se estiver fora da palavra, não serve para nós. E é esse ponto que Deus queria ensinar a Abraão. Por quê? Porque Abraão recebeu uma ordem: sai da tua terra, sai da tua parentela, para a cidade que eu te mostrarei, para o lugar que eu te mostrarei, para a terra que te mostrarei. E no versículo 4 de Gênesis 12, diz que ele partiu e levou o seu sobrinho junto. Não houve uma ruptura. Então Deus, quando Abraão edifica o segundo altar entre Betel e Ai, e invoca o nome do Senhor, Deus não lhe aparece. Deus esperava uma decisão. E normalmente, a vida cristã é uma vida, muitas vezes, de você renunciar a certas coisas. Nós não podemos nos conformar com esse mundo, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Ele fala: não vos conformeis com esse mundo, não tem a forma do mundo. Nós não podemos trazer os princípios do mundo para dentro da igreja para ter o quê? Pessoas aqui, número de gente, pessoas frequentando. Meus amados, nós não podemos distorcer a palavra de Deus nem adaptá-la às nossas circunstâncias. Se há algo que está diferente, é o conceito do mundo. E nós não podemos torcer a palavra, mudar a palavra, para que esses conceitos do mundo entrem nas nossas vidas e nós vivamos, né, como mornos. A Bíblia fala em Apocalipse que o crente morno, o Senhor vomita da sua boca. Então, o que aconteceu? Esse homem, Abraão, ele continuou caminhando para a banda do sul, no versículo 9, e como havia fome na terra, ele desceu ao Egito. Desceu ao Egito, tem todo o episódio dele no Egito. Eu não vou entrar nesse ponto. E no capítulo 13, ele volta do Egito. Ele volta exatamente para o mesmo lugar onde ele fez o altar entre Betel e Ai. Versículo 3 do capítulo 13. Fez as suas jornadas do sul até Betel,
até o lugar onde ao princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que dantes tinha feito. E ali ele invoca novamente o nome do Senhor. O Senhor não lhe responde. Eu quero frisar, ele saiu da sua terra com 75 anos de idade. E no versículo 7 do capítulo 13, a Bíblia fala que houve uma disputa, uma contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló, né? Já naquele tempo, eu já falei aqui, havia briga entre pastores, né? Aqui os pastores de Abraão e os pastores de Ló se desentenderam e Abraão chega para Ló, seu sobrinho, e fala: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. E Abraão então coloca para Ló uma escolha. A terra está na nossa frente. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher a direita, eu irei para a esquerda. Muitas vezes, irmãos, na nossa jornada com Deus, nós temos que tomar decisões. E muitas vezes nós queremos colocar um sinal para Deus. Eu já fiz muito isso. Senhor, eu peço um sinal. Pega lá a história de Gideão, né? O sinal do novelo de lã. Eu vou pedir para um profeta orar por mim, etc. Meus amados, a forma mais sábia de decidir diante de situações é você ceder. Muitas vezes nós temos um posicionamento diante de certas coisas e queremos que aquilo seja feito com a nossa vontade. Aqui, Abraão, quando tomou uma decisão, a palavra fala que Ló, quando Abraão falou para ele: se você for para a esquerda, eu vou para a direita, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Ló olhou a campina do Jordão, viu o melhor da terra, a terra irrigada, o pasto verde. Ele tinha muito gado também, muito rebanho, e ele decide então ir para esse lugar. Foi para Ai, onde estavam as cidades de Sodoma e Gomorra, que depois foram destruídas por Deus. Ai, montão de ruínas, lugar de destruição. Ele escolheu o melhor da vista. Ele escolheu aquilo que lhe beneficiaria imediatamente. Então, muitas vezes, quando nós vamos tomar decisão, nós olhamos o agora, nós olhamos o aqui, nós olhamos o imediato e não olhamos na frente. Esse homem fez isso. 2 homens diante de uma situação de decisão. Abraão escolheu Betel, a casa de Deus, e foi muito abençoado. E aí, quando ele tomou essa decisão, o Senhor lhe apareceu. Versículo 14. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele. Só depois que Ló se apartou dele é que Deus se manifestou a ele novamente. Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte, do sul, do oriente, do ocidente, porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti a tua semente para sempre. Farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Primeiro altar, ombros, assumindo o compromisso de caminhar com Deus. O segundo altar foi o lugar da decisão. E Deus só foi aparecer a ele depois que ele tomou essa decisão de se apartar de Ló e foi para Betel. E aqui ele armou as tendas nos carvalhais de Manre, em Hebrom, e ali ele edifica o terceiro altar. Hebrom, a força da aliança. Carvalho, força. Hebrom, aliança. Aqui esse altar tem o significado da força da aliança. E Abrão, então, ia fazer uma aliança com Deus e ele precisou conhecer a aliança com os homens, para poder entender sobre a aliança.
Aqui tem a história da guerra de 4 reis contra 5 reis. Ló foi levado cativo. Abrão então reúne os reis, guerreia, e Ló é libertado do cativeiro. E quando essa aliança com os homens por causa da guerra aconteceu, depois disso, no versículo 18 do capítulo 14, aparece um personagem muito interessante na Bíblia: Melquisedeque. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Meus amados, essa parte da Escritura já começa a revelar a questão do monoteísmo. Porque agora Abraão conheceu um sacerdote que era o sacerdote do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Então não era mais, na visão de Abraão, o Deus que ele tinha aparecido para ele, que era mais um Deus, era alguém que apareceu para ele, era um Deus que apareceu para ele, que deu uma ordem para ele e ele obedeceu. Agora, esse Deus começa, através desse sacerdote, se manifestar como o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E aí, quando o rei de Sodoma, que é a figura de Satanás, diz a Abraão, no versículo 21 do capítulo 14, dá-me as minhas almas e a fazenda toma para ti, Abraão disse: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Ele então já se identificou com esse Deus. E ele tinha agora o Senhor, possuidor dos céus e da terra, não mais o Deus da floresta, o Deus do mar, o Deus das águas, mas sim o possuidor dos céus e da terra, como o seu Senhor e o seu Deus. No capítulo 15, Deus aparece a Abrão em visão e diz: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, olha aí outra revelação, aquele que é. Quando Deus ele se mostra a Moisés, lá na sarça ardente, Moisés pergunta para ele: Senhor, Êxodo capítulo 2, o que eu direi quando o povo perguntar quem me enviou? Qual é o teu nome? Deus fala: Yahvé. Eu sou o que sou. Eu sou. O sentido dessa palavra é aquele que é. Entenda uma coisa que eu vou dizer, meus irmãos. Uma vez eu falei isso, as pessoas não entenderam. Deus não existe. Porque se nós considerarmos que Deus existe, significa um início de existência. Deus é. Ele é eterno. Se eu posso dizer em palavras humanas, ele não tem início e não tem fim. Ele é. É aquele que subsiste por si mesmo. Ele é a vida. Ele é. Não há outra palavra para falar. E esse é o nome que ele dá a Abrão. Eu sou Jeová, Yahvé. Aqui, Abrão já sabia sobre esse nome, que foi revelado depois a Moisés, lá em Êxodo 2, na saída do povo de Israel do Egito, quase 600, 700 anos depois que Abraão viveu. E Abraão então diz: como que o Senhor vai me dar? Ando sem filhos, o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que não me tem dado semente, e eis que o nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor, ele dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. E aí Deus se revela a esse homem de uma maneira especial. Deus estava mudando aqui o conceito e a visão de Abraão. Ontem a pastora Isabel compartilhou isso aqui no início do culto, e eu achei maravilhoso, porque nós estamos meditando a respeito da vida desse homem.
Deus fala para ele assim: Abraão, sai aqui para fora. Olha para os céus, conta as estrelas, se as pode contar. Assim será a tua semente. E o que a Bíblia diz? Creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. Disse mais: eu sou o Senhor, eu te tirei de Ur dos caldeus, para dar a ti esta terra para a herdares. Então ele disse: Senhor Jeová, como saberei que herdá-la? Ele conversou com Deus. Deus aparece para ele numa revelação. E aí Deus manda ele fazer um sacrifício. Existe todo o significado disso que eu não vou entrar. E ele fala a respeito da nação que iria sair dos lombos de Abrão. A Bíblia fala que Abrão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Mas quando nós olhamos a atitude de Abrão, nós vemos que ele ainda tinha muito que aprender. Por quê? Deus faz uma aliança com ele, aqui no capítulo 15 mostra isso. Sucedeu que, versículo 17, sucedeu que posto o sol, houve escuridão, um forno de fumaça, uma tocha de fogo que passou por aquele sacrifício. E naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo: a tua semente tenho dado esta terra, desce o rio do Egito até o grande rio Eufrates, e o Queneu, o Quenezeu, o Cadimoneu, o Eteu, o Ferezeus, enfim, ele daria tudo que existia na terra desses povos. Aí o que acontece? Sarai, a mulher de Abrão, não lhe gerava filhos. E ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. Disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, a egípcia, sua serva, deu-a por mulher a Abrão, seu marido. E ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. E aqui tem toda a história de que Sarai pede para que Abraão despedisse a sua serva Agar. E ela, eu vou ler o texto. Então disse Sarai a Abraão, versículo 5: meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezado aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que é bom aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu da sua face. E o anjo do Senhor achou junto uma fonte de água no deserto, junto à fonte, no caminho de Sur, e disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: tenho fugido da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada por numerosa que será. Eu quero só fazer um comentário aqui. Anjo do Senhor, aqui está escrito em letra maiúscula, é o anjo de Jeová. A maioria dos teólogos entende que é chamado uma teofania, ou seja, é uma manifestação do próprio Senhor Jesus antes da sua encarnação. E aí a palavra diz que Abraão se levantou de madrugada, abordou o seu jumento, tomou consigo 2 dos moços. Aliás, desculpe. Aqui o vento virou a minha Bíblia, na outra página que eu vou falar hoje. Só um momentinho. É o capítulo 16. Eu já tinha pulado por 22 aqui.
Disse também o anjo do Senhor: eis que concebeste e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a sua aflição. E ele será homem bravo, e a sua mão será com todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor que com ele falava: tu és o Deus da vista, porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço Laal-Roli, e eis que está entre Cádiz e Barebe. E Agar deu um filho a Abraão, e Abraão chamou o nome do seu filho que tivera de Agar, Ismael. E era Abraão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abraão. Ele saiu com 75 anos, passaram-se 11 anos, ele teve Ismael, Deus o chamou para fora da sua tenda, ele deu uma visão de como seria a sua descendência. Mesmo assim, ele aceitou que a sua mulher Sara lhe desse Agar, para que gerasse descendência dele. O que Deus havia falado era que dele e de Sara sairiam descendentes. Então ele quis ajudar a Deus. E é interessante, ontem quando a pastora Isabel estava compartilhando essa questão de Abraão, essa palavra, eu me lembrei de uma coisa muito interessante. Quando Deus chama Abraão e fala para ele, no versículo 5 do capítulo 15, Deus o levou para fora. A palavra igreja, ela vem do grego eclesia. A palavra eclesiástico, algo eclesiástico vem dessa mesma raiz, eclesia, que significa igreja. Igreja significa aqueles que são chamados para fora. Olha que interessante isso. Então, quando nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, nós somos chamados para fora. Para fora de uma vida natural, para fora de uma vida no mundo, nós somos tirados, chamados para fora. Porque Deus, Ele quer andar conosco, Ele quer dar uma visão a cada um de nós. Ele fala para nós: olha para o céu, olha a visão que eu estou te dando. E nós, muitas vezes, com a nossa mente natural, com a nossa mente acostumada às coisas. E uma coisa importante você entender, faço um parênteses aqui: quando o homem caiu lá no Éden, ele se tornou almático, guiado pela alma. Deixou de ser espiritual. Então, para nós, muitas vezes, a maioria das vezes, é aquilo que eu consigo apalpar, aquilo que eu consigo enxergar, aquilo que eu consigo ouvir, aquilo que eu consigo conhecer pelos meus sentidos, é que eu vou acreditar. A nossa vida no reino é uma vida de fé. Na antiga aliança era lei e obras. Na nova aliança é fé e graça. Amém? Então, quando nós somos chamados para fora, Deus quer dar a nós uma visão. E a grande maioria dos crentes passa por essa vida sem nem ter uma visão de nada ou não conseguir implantar a visão que Deus lhe deu. Abraão estava caminhando com Deus já se passaram 11 anos do seu chamado, e aqui, depois que Deus o chama para fora, depois que Deus fala: mude a tua visão, mude a tua mente, e olha o que eu vou fazer com você, ele pega e aceita que a sua mulher, Sarai, lhe desse a serva para ele gerar um filho. E ele havia reclamado com Deus: o Damasceno, Eliezer, é meu servo, ele vai ser meu descendente, eu não tenho outro, eu não posso gerar filhos. Imagina um homem já com 86 anos de idade. Aí passam-se mais, de 86 para 99, mais 13 anos. 13 anos. Então, Ismael já estava com 13 anos de idade, já havia crescido, estava jovenzinho. Deus, então,
Quando Abraão estava com 99 anos, aparece a ele e fala, uma outra revelação, eu sou o El Shaddai. Capítulo 17, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito, ser maduro. Deus se revela a esse homem com 99 anos de idade. E aí, como nós meditamos no domingo passado, eu vou repetir alguma coisa que é importante aqui, a gente reforçar esse ponto. Deus renova o que ele havia falado sobre a aliança, sobre as gerações de Abraão que abençoariam todas as famílias da terra, e faz uma aliança com ele. Institui a circuncisão. A circuncisão, ela era feita no órgão genital masculino. E quando a carne do prepúcio do órgão genital masculino é cortada, é derramado sangue. Foi uma aliança de sangue. E Deus, então, nessa aliança, ele muda o nome de Abrão. O nome Jeová, no hebraico é YHWH, não dá nem para você pronunciar. Deus tira o H do seu nome, que significa fôlego, vida, e coloca no nome de Abrão. O que Adão havia perdido no Éden, Deus restaura aqui, nessa aliança, e ele passa a se chamar Abraão. O nome certo agora, aqui na nossa Bíblia está com 2 A só, mas tem um Hzinho no meio. Abraão. E Deus então muda o nome de Sara para Sarai, institui a circuncisão, e aí ele faz uma aliança de sangue com Abraão. Deus faz uma aliança de sangue. Depois de todas essas coisas, nós temos aqui a narração, eu não vou falar sobre isso, do episódio da destruição de Sodoma e Gomorra, onde Ló sai da cidade com a sua família, a mulher de Ló olha para trás e vira estátua de sal. É interessante que Jesus fala, aquele que coloca a mão no arado não deve olhar para trás. Olhar para trás da mulher de Ló significava que ela estava ligada ainda a Sodoma e Gomorra. E ela acabou tendo um juízo sobre a vida dela. E aí no capítulo 21, diz a palavra que o Senhor visitou Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome de seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe havia ordenado. E Abraão era a idade de 100 anos. 100 anos. Meus amados, há tanta coisa aqui na Bíblia, tanta revelação. Eu quero entrar um pouquinho num ponto muito importante. Por que que Deus instituiu a circuncisão ao 8º dia? Isso é uma pergunta que muitas pessoas fazem e tentam explicar. Ouça bem, quando Deus aparece lá no capítulo 17, Abraão, muda o nome dele e faz essa aliança de sangue. Eu vou ler um versículo aqui. Versículo 10, vamos ler, 17, 10. Este é o meu concerto que guardareis entre mim e vós e a tua semente depois de ti. Todo macho será circuncidado. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio,
Isso será por sinal do concerto, da aliança entre mim e vós. O filho de 8 dias será circuncidado. Todo macho nas vossas gerações, ou nascido na casa, ou comprado por dinheiro, qualquer estrangeiro que não for da tua semente. Com efeito, será circuncidado ou nascido da tua casa e comprado por teu dinheiro, estará o meu concerto na vossa carne, por concerto perpétuo. Então Deus institui a circuncisão e dá a circuncisão para ser feita aos 8 dias. Jesus foi circuncidado no 8º dia também. Agora, qual é o significado disso? Algumas pessoas estudaram e disseram o seguinte, que a circuncisão foi instituída por Deus no 8º dia, porque Deus conhece todas as coisas e sabia que no 8º dia a criança tinha já as suas defesas orgânicas com potássio no corpo. Eu li algum artigo sobre isso, etc., explicando cientificamente a questão da circuncisão, etc. e tal. Não foi por isso que o Senhor instituiu a circuncisão no 8º dia. Preste atenção numa coisa. A Bíblia nos narra na criação que Deus, no primeiro dia, disse: haja luz, e houve luz, e Ele foi restaurando a criação, até que chegou no 6º dia, onde Deus criou o homem. Deus criou o homem no 6º dia. E a Bíblia diz que no 7º dia, no sábado, Deus descansou, e estava ali encerrada toda a criação, e viu Deus que era muito bom. Mas o que aconteceu? O homem pecou. O homem que tinha sido comissionado por Deus e tido nas suas mãos o depósito, a confiança de Deus para guardar o Éden e ser o Senhor de toda a criação, o homem desobedeceu a Deus, pecou contra Deus, e nós já falamos várias vezes aqui, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo diz que Adão pecou porque quis, ele não foi enganado. Eva foi enganada, mas Adão não. Adão deliberadamente pecou. E nesse momento entrou a lei do pecado e da morte, e o reino que era do homem foi entregue a Satanás. Deus se move na história, começa a separar o homem, Abrão. Abrão anda com Deus, com 99 anos de idade, ele recebe a aliança de sangue, o sinal da circuncisão, e Deus orienta: no 8º dia você circuncidará o nascido na sua casa. Adão foi criado no 6º dia. Ele pecou, mergulhou a raça humana nessa situação. Deus se moveu na história e mandou Jesus, o último Adão, para morrer pela humanidade, para morrer pelos nossos pecados, para morrer pelo teu pecado, pelo meu pecado. E Jesus morreu cumprindo toda a tipologia do Antigo Testamento, porque havia uma das maiores festas em Israel que Deus havia instituído, que era a festa judaica, da Páscoa. E na Páscoa era sacrificado um cordeiro por todo o povo. Era o sacrifício de sangue que existia, porque lá em Levítico, a palavra, depois que Deus deu a lei a Moisés, dizia que toda alma que pecar morreria. Como Deus não queria que o homem morresse por causa do pecado, o homem entregava um sacrifício no lugar. Ele impunha a mão sobre o sacrifício. Se o judeu tivesse posse, seria ou um boi ou um cordeiro, ou quando não tinha posses, 2 rolas ou 2 pombos. Entregava o sacrifício, punha as mãos, transferia a culpa para aquele animal e o animal morria no lugar daquele pecador. E aí nasce Jesus aqui na terra. Ele viveu uma vida pura, sem mácula, sem mancha, sem pecado. E ele então, quando passa, João Batista olha e fala: eis o Cordeiro de Deus
que tira o pecado do mundo. Então Jesus era a única pessoa, o único ser humano que tinha um sangue imaculado, um sangue puro, e que poderia remir o pecado do mundo. E Jesus morreu em que dia? Na sexta-feira. Às 9 horas da manhã ele foi crucificado. Às 3 horas da tarde daquela sexta-feira, pelos estudos que eu fiz, foi do ano 28 da nossa era, Páscoa do ano 28 da nossa era, Jesus morreu na cruz do Calvário. E é interessante que ele morreu no sexto dia, na sexta-feira. Exatamente, o homem foi criado no sexto dia. Então, quando Jesus morre no sexto dia, ele paga o preço de todo o pecado que existia no mundo, o pecado que existia na época dele e queria existir, porque o sangue de Jesus, o sangue da nova aliança, nós estamos falando de aliança de sangue, foi derramado e é um sangue de um concerto eterno. Esse sangue transcende todas as eras. O sacrifício de Jesus alcançou os céus, a terra e o mundo debaixo da terra. Ele é perfeito, ele é completo, ele é universal. Então Jesus morre no sexto dia. No sábado, Jesus passou no inferno, no Hades, no nosso lugar. Ele desceu no mais profundo do abismo, no lugar de tormentos, provando a nossa morte, a separação total de Deus. Mas no domingo, o que aconteceu? Tragada foi a morte na vitória. E o Senhor Jesus ressuscitou. Fale comigo. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. O apóstolo Paulo fala: se o Senhor Jesus não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa pregação e vã a nossa fé. O diferencial que existe é esse. Nós temos grandes homens na história que fizeram obras muito boas. Mas se você for lá, no túmulo dele, não vai achar nem osso, nem cinza, nada. Eles morreram. O Senhor Jesus é o único que ressuscitou. E quando ele ressuscitou? Um dia depois do sábado. Vocês estão entendendo isso? Deus criou todas as coisas, no sexto dia ele criou o homem. Jesus morreu no sexto dia, na sexta-feira. No sábado, ele passou no inferno nos substituindo. E quando Deus olha e vê Jesus cumprindo todas as coisas, ele diz: tu és meu filho amado, eu hoje te gerei. O dia que Jesus foi gerado não foi o dia que Jesus nasceu na terra. Quando ele nasceu na terra, ele tomou sobre si a natureza humana. Abra lá em Atos capítulo 13. O apóstolo Paulo, falando na sinagoga de Antioquia, ele diz assim, Atos 13, versículo 26. Varões e irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação. Por não terem conhecido a estes os que habitavam em Jerusalém, e os seus príncipes condenaram, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. Falando de Jesus, né? E embora não achasse alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: meu filho és tu, hoje te gerei. Posso ouvir um amém? O dia que Jesus foi gerado, lá em Hebreus fala que outra vez, quando introduz no mundo o primogênito.
Vamos ler a Hebreus capítulo 1. Só para reforçar. Hebreus capítulo 1. Versículo 5. O 1 começa: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos pecados, dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez eu lhe serei por pai, ele me será por filho? E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Esse outra vez introduz no mundo é a ressurreição. Jesus foi introduzido no mundo pelo nascimento. A segunda vez foi pela ressurreição. E ele ressuscita agora como primogênito. O apóstolo João, quando escreve o seu evangelho, no capítulo 1, versículo 14, ele fala do verbo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E no versículo 14 ele diz: e o verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E no versículo 18 ele diz: Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Só que quando Jesus ressuscita, ele não ressuscita mais como unigênito. O que é unigênito? Único gerado. O que é primogênito? Primeiro de muitos irmãos. E quando Jesus ressuscitou? Um dia depois do sábado. Vocês estão entendendo isso? Sexto dia ele morreu. O sétimo dia ele esteve no Hades. E no oitavo dia ele ressuscitou. O oitavo dia tem um significado especial para nós. O oitavo dia é o dia da ressurreição do Senhor. Havia necessidade de Deus interferir mais uma vez na história da humanidade. Posso ouvir um amém? Havia necessidade de Deus interferir sobrenaturalmente na história nossa. Esse dia eu chamo de oitavo dia. É o dia da ressurreição. Jesus ressuscitou no domingo, mas estou dizendo na contagem da criação. Houve mais um dia da criação, onde se fizeram novas todas as coisas, onde se inaugurou a época da graça que nós vivemos. Esse dia é o dia da ressurreição do Senhor. Por isso que Deus, quando faz aliança com Abraão, porque o descendente de Abraão, que Paulo diz que é Cristo, deixa eu ver o texto aqui. Colossenses, capítulo 3. Versículo... deixa eu achar o texto aqui. Eu quero ler esse texto. É Gálatas, capítulo 3. Desculpe.
Versículo 16. As promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz as posteridades como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua posteridade, que é Cristo. Então, o descendente de Abraão, que iria abençoar todas as famílias da terra, é Cristo. Então, quando Deus faz aliança com esse homem, quando Deus fala com esse homem e faz a aliança de sangue e diz, essa aliança tem que ser feita, tem que ser a circuncisão, o sinal da aliança, tem que ser no 8º dia do nascimento da criança, é porque o 8º dia apontava para o dia da ressurreição. Era o dia da criação de Deus, que Deus iria interferir na história da humanidade mais uma vez. É por isso, meus amados, e falo aos nossos amigos que estão assistindo pelo Facebook também, que Jesus Cristo é o único, que Ele é ímpar. Não existe nenhum outro nome acima de qualquer nome, a não ser o nome de Jesus, pelo qual importa que sejamos salvos. Por quê? Porque foi Ele que ressuscitou. Foi Ele que realizou toda a obra e todo o plano de Deus que havia sido revelado desde Abraão. Desde o Éden, em Gênesis 3,15, quando Deus fala sobre o descendente da mulher e o descendente da serpente. É Jesus, é Jesus, é só Jesus. Posso ouvir um amém? Então, meus amados, eu vou encerrar por aqui, na semana que vem a gente vai continuar. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos, muito importante. O 8º dia é o dia da vida. O 8º dia é o dia em que Jesus ressuscitou dos mortos, que Deus interferiu mais uma vez na história. Não se há notícia na história da humanidade de um homem que ressuscitou e continuou vivo, agora com um corpo glorificado, transcendendo a morte. Nós temos muitos casos na história da Bíblia e na história da igreja, de pessoas que foram ressuscitadas, mas depois elas morreram. Lázaro, por exemplo, morreu depois. Outras pessoas que foram ressuscitadas, o filho da viúva de Naim, morreram depois. O único que vive, que está entronizado à destra das majestades nas alturas, é o Senhor Jesus. Então, para você entender, há um homem no céu, um homem, nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que apareceu a Abraão e trouxe pão e vinho, a figura da ceia do Senhor, da aliança de Deus conosco. Vê como a Bíblia é completa. Posso ouvir um amém? E o Espírito de Deus, por causa disso, veio até a terra. Porque quando Jesus morreu, o pecado foi remido e o véu do santuário se abriu. E a glória de Deus que estava lá no Santo dos Santos, lá em Jerusalém, saiu de lá para estar aqui, no nosso meio. Muito mais para estar dentro de nós. Porque nós somos a morada de Deus em espírito. Tudo isso foi porque Jesus morreu e ressuscitou. Então a Ele seja toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Feche os teus olhos agora. Nós vamos orar ao Senhor. Pai, eu peço que o Teu Santo Espírito esteja abrindo os olhos do nosso entendimento para compreendermos a grandeza da obra redentora de Jesus. Para entendermos a Tua palavra. Para entendermos que nós somos chamados para fora, como o Senhor um dia fez com Abraão, para mudar a visão dele. Que essa noite nossa visão seja mudada. Que o Senhor toque nos nossos olhos, nos dê o olho que vê. Toque nos nossos ouvidos, nos dê o ouvido que ouve. Para que nós possamos compreender quem somos em Cristo Jesus. Para compreendermos as nossas posições, que estamos assentados nas regiões celestiais, à destra da majestade em Cristo Jesus, nosso Senhor. Para entendermos, Senhor, a respeito de tão grande salvação. Que nós não somos pessoas quaisquer.
somos filhos e filhas do Deus Altíssimo, de El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, que cuida de nós. Então agora, eu quero orar pelos enfermos e dizer a cada vida que está nos ouvindo que essa enfermidade Jesus já levou sobre si. A palavra diz que verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores tomou sobre si. Que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas chagas nós somos sarados. Se Jesus levou, meu amado ouvinte, amada irmã, irmão, você não precisa levar. Então eu digo em nome de Jesus, enfermidade saia desse corpo, dessa vida agora. Todo espírito de enfermidade eu repreendo em nome de Jesus e ordeno agora que saia todo mal, toda maldição que está sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, seja quebrada hoje, porque Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito no nosso lugar, para que a bênção de Abraão nos alcançasse, nós os gentios, que não éramos povo judeu, e para que, através da fé, nós recebêssemos as promessas do Espírito Santo. Então receba o Espírito Santo, receba o poder de Deus na tua vida, receba a libertação, receba a cura e a vitória, no nome precioso de Cristo Jesus, a quem nós damos nessa hora toda a glória, toda a honra e todo o louvor, pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Louvado o nome do Senhor Jesus. Vamos louvar o Senhor com mais uma música. Graças por me amar, Senhor. Graças pelo preço que pagou, levando meu pecado e dor, veio em amor, deu-me graça e luz. Graças por me amar, Senhor. Graças pelo sangue de